Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. E se você se encontra aqui conosco é porque você procura matemática. Então vamos lá! Iniciaremos aqui os nossos estudos de equações do segundo grau. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, é necessário que você saiba que você vai precisar de algumas noções, tais como das 4 operações básicas da matemática, de operação inversa, de conjunto dos números reais, de potenciação e radiciação, de perímetro e área e principalmente de equações. E é com esse tema que nós iremos iniciar essa nossa primeira aula. E o que se espera com essa aula? Espera-se que você resolva problemas através de equações, identifique o grau de uma equação e classifique as equações do segundo grau em completa ou incompleta. O estudo de equações do segundo grau está fortemente ligado ao conceito de equações. Porém, para estudarmos equações, nós vamos ter que ver alguns exemplos de expressões que você já estudou em anos anteriores. E você começou estudando primeiro expressões numéricas, para depois estudar expressões algébricas. As expressões algébricas são a base para que você possa compreender equações. Mas afinal, qual é a diferença entre expressão e equação? Expressão é uma combinação de números e ou letras com operadores matemáticos. A expressão pode ser numérica, quando envolve apenas números, e algébrica, quando envolve, além de números, também letras. Já a equação é uma igualdade de expressões, e nessa igualdade, pelo menos uma expressão tem que ser algébrica. Veja, 2x mais 3y é uma expressão. Z menos 4 é outra expressão. Porém, se eu coloco uma igualdade entre elas, aí se torna uma equação. 2x mais 3y é igual a z menos 4. Em uma equação, as letras são a parte literal e elas são conhecidas como incógnitas. E os números que aparecem nessa equação são os coeficientes. Nesse primeiro exemplo, nós temos a parte literal x, y e z. E os coeficientes são 2, 3, 1 e menos 4, nessa ordem. Se não aparece um número multiplicando z, esse número é 1. As equações são ferramentas importantes na resolução de problemas. Veja o exemplo. Manuel foi a uma lanchonete e não conseguiu ver o preço do pão de queijo. Soube então que 2 coxinhas e 2 pães de queijo tinham o mesmo preço de 3 quibes e 1 pão de queijo. Qual é o preço de um pão de queijo? Para resolver um problema desse tipo, nós vamos ter que primeiro organizar as informações. Nós temos o preço da coxinha, R$ 2,40, do quibe, R$ 2,10, mas não temos o preço do pão de queijo. Esse iremos representar pela letra X. Com essas informações, podemos então montar uma equação para poder resolver essa questão. Para isso, iremos usar as informações lá em cima. 2 coxinhas mais 2 pães de queijo terão o mesmo preço de 3 quibes e mais 1 pão de queijo. Uma coxinha custa R$ 2,40 e 2 coxinhas então serão 2 vezes 2,4. O pão de queijo não temos o preço, então 2 pães de queijo representaremos por 2x. 3 quibes terão então 3 vezes 2,1 e mais 1 pão de queijo que é representado pela letra x. Começamos efetuando essas multiplicações. 2 vezes 2,4 vai dar igual a 4,8. Mais 2x igual a 3 vezes 2,1, 6,3 e mais x. E para resolver essa equação, nós vamos usar o princípio da balança. Repare, do lado esquerdo nós temos o primeiro prato, do lado direito o segundo prato e logo lá em cima nós temos o ponto de equilíbrio dessa balança. Como é que utilizamos uma balança desse tipo? De um lado, coloca-se a mercadoria e do outro lado vai colocando peso para manter o equilíbrio. Quando a balança estiver equilibrada, quer dizer que os 2 pratos têm o mesmo peso. De um lado o produto e do outro lado os pesos.
É só somar os pesos que estão nesse outro prato e teremos então o peso da mercadoria que estamos pesando. A equação funciona como uma balança. O primeiro membro é o primeiro prato e o segundo membro é o segundo prato. O sinal de igual que você tem no meio é o ponto de equilíbrio dessa equação. Então vamos voltar à nossa equação. 4,8 mais 2x igual a 6,3 mais x. O objetivo aqui é calcularmos o valor de x. Esse x é a nossa mercadoria e os números são os pesos. Então, o primeiro membro está equilibrado com o segundo membro do jeito que está. Então, como é que nós vamos calcular aqui? Pelo princípio da balança, o que você fizer num prato, você tem que fazer no outro também, porque senão ela perde o equilíbrio. Na equação funciona da mesma forma. Primeiro, nós vamos manter o x, que é a nossa mercadoria, em um dos membros, onde for mais conveniente. Como no primeiro membro nós temos 2x e no segundo apenas 1x, é mais conveniente a gente acumular toda a nossa mercadoria, todo o x, no primeiro membro. Então nós vamos tirar x do segundo membro. Pegamos a equação e subtraímos x do segundo membro. Mas para que a equação mantenha o equilíbrio, nós temos que fazer o mesmo no primeiro membro. Então nós vamos tirar também x do primeiro membro. No segundo membro, x menos x se anulam, dá igual a zero. Fica então no segundo membro apenas 6,3. E no primeiro membro, tiramos 1x do 2x, ficamos com 1x só. Então ficaremos com 4,8 mais x igual a 6,3. Então vamos lá, nós vamos tirar o 4,8 do primeiro membro e temos que tirar também do segundo membro. 4,8 menos 4,8 que estão no primeiro membro, eles se anulam, restando apenas o x. E no segundo membro, 6,3 menos 4,8 vai dar 1,5. Então, esse é o preço de um pão de queijo, R$ 1,50. Você reparou que ao tirarmos x do segundo membro ou 4,8 do primeiro membro, na realidade nós estamos usando o conceito de operação inversa? É isso que nós vamos fazer agora. Na realidade, para resolver uma equação, basta isolarmos a incógnita em um dos membros, passando o que for mais conveniente de um membro para o outro, sempre na operação inversa. Aí você estará usando o princípio da balança. Veja a mesma equação. 4,8 mais 2x igual a 6,3 mais x. Nós vamos tirar o x desse segundo membro, passando para o primeiro membro. Se ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então ficamos com 4,8 mais 2x menos x igual a 6,3. 2x menos x é igual a x. Tirando esse 4,8 do primeiro membro e passando para o segundo membro, nós vamos mandar ele na operação inversa. Se ele está somando, ele vai passar subtraindo. E aí nós temos 6,3 menos 4,8, que dá igual a 1,5. Mas e se eu quiser saber se esse valor está correto? O que é que eu tenho que fazer? Basta você pegar a equação e substituir o x pelo valor que você quer saber se está correto, por 1,5. Então nós ficaremos aí nesse caso com 4,8 mais 2 vezes 1,5 igual a 6,3 mais 1,5. Agora multiplicaremos o 2 vezes 1,5, que vai dar exatamente 3. E no segundo membro, iremos fazer a adição 6,3 mais 1,5 igual a 7,8. Efetuamos a adição no primeiro membro, 4,8 mais 3, e encontramos 7,8, o mesmo valor do segundo membro. Essa igualdade é que me garante que esse valor 1,5 é a raiz dessa equação. Então, se você quiser saber se um determinado valor é raiz de uma equação, basta você trocar a incógnita por esse valor, efetuar as operações e, se der no primeiro membro o mesmo valor que der no segundo membro, isso quer dizer que aquele valor é raiz da equação. Se der valor diferente do primeiro e segundo membro, não é raiz da equação. Por exemplo, se eu quero saber se 2 é a solução da equação 3x menos 5 igual a 1,
pego a equação 3x menos 5 igual a 1 e vou trocar esse x pelo valor que eu quero saber se é solução ou não. Vou trocar por 2. 3 está multiplicando x, então ficamos com 3 vezes 2 menos 5 igual a 1. 3 vezes 2, 6. E 6 menos 5 é igual a 1. Isso significa que 2 é a solução dessa equação. Outro exemplo. E o número 2 é solução da equação 3x² menos 9 igual a 4? Vamos pegar a equação novamente e trocar o x por 2. 3 vezes 2 elevado ao quadrado menos 9 igual a 4. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, 3 vezes 4 vai dar 12. E 12 menos 9 é igual a 3. E 3 é diferente de 4. Portanto, 2 não é solução dessa equação 3x² menos 9 igual a 4. E como é que eu determino o grau de uma equação? Uma equação pode ser classificada segundo o seu grau, e o que determina o grau de uma equação é o maior expoente que tiver a sua incógnita. Veja o exemplo. 4x menos 3 igual a 3x. Qual é o expoente da incógnita x? Se não aparece expoente, o expoente será sempre 1. Como o maior expoente da incógnita x é 1, essa é uma equação do primeiro grau. Já na equação 2x² mais 3x igual a 8, nós temos o primeiro x com expoente 2 e o segundo x, a exemplo da equação anterior, o expoente é 1. Como 2 é maior do que 1, essa é uma equação do segundo grau. x² menos 2x mais x ao cubo igual a 0. Essa é uma equação do terceiro grau, já que o maior expoente da incógnita x é 3. E por fim, x² mais 2x menos x à oitava igual a menos 2x elevado a expoente sempre 1 é uma equação do 100º grau. Mas tome muito cuidado, viu? As equações às vezes enganam. Se você estiver desatento, você não vai conseguir determinar direitinho o grau de uma equação. Veja esse exemplo de equação agora aqui. 3x² menos 7x mais 4 igual a menos x² mais 3x menos 2 mais 4x². Provavelmente você está pensando que essa equação é do segundo grau, certo? Só que não é. Veja, para saber se é do primeiro, do segundo ou do terceiro, seja lá de que grau for, a melhor maneira é você passar todos os termos do segundo membro para o primeiro membro e aí reduzir os termos semelhantes. Veja, no primeiro membro eu tenho 3x² menos 7x mais 4. O x² no primeiro membro vai passar na operação inversa mais x². 3x está no segundo membro, vai passar para o primeiro membro, ele passa na operação inversa menos 3x. O 2 está diminuindo, vai passar somando. E o 4x² está somando, passa subtraindo. Como não sobrou nada no segundo membro, ficaremos com tudo isso igual a 0. Agora é a hora de organizarmos. Aqui no primeiro membro, vamos organizar tudo que é x² primeiro, para depois tudo que é x e depois só os números. Ficamos então com 3x² mais x² menos 4x² menos 7x menos 3x e mais 4 mais 2 igual a 0. Reduzindo os termos semelhantes, 3x² mais x² dá 4x². Repetindo o menos 4x² e temos ainda menos 7x menos 3x, temos então menos 10x. E 4 mais 2 mais 6 igual a 0. Agora, por fim, 4x² menos 4x² se anulam, dá igual a 0. Ficamos então com 0x² menos 10x mais 6 igual a 0. Como 0 vezes x² é 0, então a equação é 10x mais 6 igual a 0. O que mostra que isso não é uma equação do segundo grau, mas sim uma equação do primeiro grau. Mas o que interessa para nós é o estudo das equações do segundo grau, não é isso? Pois é, iremos iniciar agora aqui nossos estudos aprendendo a determinar os coeficientes de uma equação do segundo grau. Uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0 é do segundo grau se e somente se o coeficiente a for diferente de 0. E em uma equação do segundo grau, os três coeficientes são a, o coeficiente de x², o número que multiplica o x ao quadrado,
B é o coeficiente de x, um número que multiplica o x com expoente 1. E C é o termo independente de x, é um número que multiplica x com expoente 0. Vamos para alguns exemplos. 2x² mais 5x mais 3 igual a 0. Qual é o coeficiente A? 2 é o número que multiplica o x². B é o número que multiplica x com expoente 1, é o 5. E C é o termo independente de x, é 3. Nessa outra equação, x² menos 2x mais 4 igual a 0. Se não tem um número multiplicando x², quer dizer que esse número é 1. Então, o coeficiente A é 1. B é menos 2, que é um coeficiente que multiplica o x, e C é 4. E nesse último exemplo, 3x² menos x igual a 0. O coeficiente A é 3, o coeficiente B é menos 1 e o coeficiente C é 0. Já que não aparece o termo independente, esse termo independente é 0. E repare na segunda e terceira equações. Nós temos o coeficiente B negativo, porque o sinal de menos sempre acompanha o coeficiente. E agora, como saber se uma equação do segundo grau é completa ou incompleta? Basta sabermos identificar os seus coeficientes. Uma equação do segundo grau só é completa quando todos os seus coeficientes forem diferentes de zero. Isso quer dizer, então, que uma equação do segundo grau é incompleta quando pelo menos um de seus coeficientes, B ou C, for igual a zero. Lembre-se, A não pode ser zero, porque senão anula x² e aí ela deixa de ser do segundo grau. Veja as equações abaixo. 3x² mais 6x menos 2 igual a 0. O coeficiente A aqui é 3, B é 6 e C é menos 2. Como nenhum dos coeficientes é igual a 0, essa é uma equação de segundo grau completa. Menos 2x² mais x mais 1 igual a 0. Aqui nós temos o coeficiente A igual a menos 2, B igual a 1 e C também igual a 1. Como no exemplo da anterior, nenhum dos coeficientes é igual a 0, então essa é uma equação completa. x² mais 5x igual a 0. Aqui o coeficiente A é 1, o B é 5 e o C é igual a 0. Como nós temos o coeficiente C igual a 0, então essa é uma equação de segundo grau incompleta. 7x² mais 4 igual a 0. Nós temos aqui o coeficiente A igual a 7, B igual a 0 e C igual a 4. Como B aqui é igual a 0, então essa é uma equação do segundo grau incompleta também. E por fim, 3x² igual a 0. Aqui o coeficiente A é 3, B é igual a 0 e C também é igual a 0. Como nós temos os dois coeficientes B e C iguais a 0, então essa é uma equação do segundo grau incompleta também. E lembre-se, não basta assistir às nossas videoaulas, é preciso você praticar, é preciso que você faça exercícios. Quanto mais exercícios você fizer, melhor. E se você gostou dessa nossa videoaula, dê aquele joinha. Aproveita para se inscrever em nosso canal e também clicar no sininho. Assim você vai receber notificações todas as vezes que nós tivermos uma videoaula nova. Na próxima aula, iremos começar a resolver equações do segundo grau. Bons estudos e até a próxima!